Tudo bem, pessoal? Eu num encontro muito feliz hoje aqui com Luiz Eduardo Soares, sociólogo, antropólogo, para minha felicidade, Amigo do Gregório, eleitor do Gregório. Para minha felicidade, para nossa porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade, e a gente vai fazer uma breve conversa sobre um dos temas de maior relevância hoje, que é a segurança pública. Ele, como especialista, vai poder dar uma ótima contribuição para a gente. Obrigado mais uma vez. É um prazer. Então vamos começar, né? Pessoal, a gente tem hoje o início do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é isso? Que ocorre em Brasília de hoje até sexta-feira, e na sexta-feira vai ser apresentado um relatório que foi feito utilizando a plataforma Mudamos, do ITS, com contribuição de mais de 10 mil profissionais, de pessoas ligadas, né, a essa área de segurança pública. E uma das coisas que o senhor fala ali, né, que o pessoal leva adiante, é uma busca pela uma linguagem comum, né, e se tem a questão da universalização do direito, não é isso, de segurança pública. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco mais isso para a gente. Gregório, um dos problemas, talvez o primeiro problema nosso na área de segurança pública é a Babel. Cada um de nós fala uma linguagem, fala uma língua diferente e ninguém se entende. E nós precisamos nos entender, alcançar, construir um consenso mínimo a partir do qual se negociam as mudanças indispensáveis e inadiáveis. Nós rodamos em torno de nós mesmos ou em torno das questões que se confundem e não fomos capazes de dar nenhum passo. O Brasil fez tantas coisas, por mais que nós estejamos vivendo problemas gravíssimos, houve muitos avanços ao longo de todo o século XX, sobretudo depois da ditadura, com a transição para a democracia. Nós construímos tantas instituições, abrimos espaços de participação, reduzimos desigualdades, nos desenvolvemos em múltiplas áreas, mas perceba que a segurança pública continua sendo o problema permanente. Os números indicam que nós estamos sempre mergulhados em crises, as questões se agravam. Nós temos 56 mil homicídios dolosos por ano no Brasil e só 8% são investigados, não digo punidos. Então, 92% dos homicídios dolosos, que são os crimes mais graves, permanecem inteiramente impunes. No entanto, isso não significa, como precipitadamente se poderia supor ou deduzir, que o Brasil seja o país da impunidade. Nós temos quase 700 mil presos, a quarta população carcerária ou penitenciária do mundo, e a que mais cresce desde 2002. Portanto, não se trata de falta de encarceramento e prisão, ao contrário, há uma exasperação, há uma voracidade, há um investimento unilateral no encarceramento, mas de quem? E de quem está cometendo que crimes, se os mais importantes estão impunes. Por outro lado, se esse sistema não funciona, o sistema de segurança, os policiais também não estão satisfeitos. Eles dizem que gostariam que houvesse mudanças profundas. Eles tampouco estão satisfeitos. A grande massa dos policiais, 70% dos policiais brasileiros querem mudança. E para que haja, então, essas mudanças que todos nós ansiamos, mas nós precisamos saber para onde e de que forma, é preciso que haja diálogo, negociação. E para que haja diálogo, e aí chegamos no seu ponto, que é o ponto decisivo, é indispensável que nós negociemos um vocabulário mínimo comum, uma linguagem comum. Veja o que aconteceu na saúde, na assistência social, na educação. Se constituiu o Partido da Saúde. Isso não se deu de um dia para o outro. Foram décadas e décadas de debates entre técnicos, pesquisadores, enfermeiros, médicos de todas as especialidades, gestores, enfim, usuários, todos aqueles que se envolvem, todos nós nos envolvemos no momento da vida, na questão da saúde. Ao longo de muitas décadas, eles foram capazes de produzir uma linguagem mínima comum. E o que é uma linguagem mínima comum? Que consenso mínimo é esse? É aquele graças ao qual nós podemos identificar os pontos de divergência. Parece contraditório e paradoxal, mas não é. Se nós sabemos em torno de que divergimos, se temos objetividade, estamos nos entendendo o suficiente para estabelecer com toda clareza onde é que há divergência, nós saberemos negociar as soluções possíveis, discutir, persuadirmos-nos mutuamente para sair do atoleiro, para caminhar. No Brasil, na área de saúde, foi possível chegar a esses pontos de divergência e eles depois foram aos poucos superados. E o que saiu daí? O SUS, o Sistema Único de Saúde,
que com todos os problemas é um avanço, é uma conquista e ninguém está disposto hoje a recuar. Isso foi uma conquista de muitas décadas, mas foi fruto do consenso. E qual é a ideia-chave? Aquilo que você disse, a ideia-chave a qual se chegou depois dessa harmonização de base, identificando os pontos de divergência, foi: saúde é um bem universal, é um direito de todos e é um dever do Estado. Isso dá o norte, dá a orientação. Ninguém pode ficar de fora, ninguém pode ser abandonado porque não tem recurso. É preciso prover essas condições para todos os brasileiros e brasileiras e os que aqui vivem. Aí você dirá, mas usado na Constituição se diz mais ou menos o mesmo sobre segurança. É um dever do Estado, responsabilidade de todos, os princípios constitucionais prevêem equidade, tratamento igual a todos, é um bem público, universal. Só que não funciona, não está sendo aplicado, não, a sua aplicação não está sendo cobrada, porque esse discurso da universalidade não colou, ninguém incorporou. E eu te provo isso. Quando o discurso da universalidade é incorporado, segurança para todos, direitos para todos, aquele que trai, que transgride, que viola o direito alheio, deve ser punido, reprimido, até para que a liberdade do outro, os direitos do outro sejam preservados. Mas ele deve ser punido, ou ela, de acordo com as leis, na medida, na proporção que a justiça considerar adequadas, né? Então, você tem sempre que imaginar que, inclusive, os perpetradores de crimes têm os seus direitos previstos na Constituição. Essa é uma forma de pensar a universalidade. Outra, já ouvi gente de classe média dizendo assim: a polícia que entre nas favelas e arrebente e mate quem tiver de matar, eu quero me ver livre dos problemas, como se isso fosse resolver. Então, segurança não vale para os outros, vale para mim, vale para minha família. Se vale para todo mundo, brutalidade policial não pode existir, né? Não pode haver violência policial além do uso da força necessário para enfrentar cada tipo de desafio. O policial tem que defender a própria vida, a vida de terceiros, mas não pode ir além disso, como infelizmente tem acontecido, né? No estado do Rio de Janeiro, de 2003 a 2015, inclusive, houve 11.343 mortes provocadas por ações policiais. 11.343. Muitos e muitos desses casos, execuções extrajudiciais. Esses casos não são julgados, a eles não se dá atenção, não são investigados, porque, infelizmente, nesses casos, em geral, salvo exceções, o Ministério Público lava as mãos e a Justiça, digamos, abençoa essa impunidade, essa omissão. Por outro lado, muitos policiais morrem também em números elevados, se você comparar com outros países, um número muito elevado. E nós pensamos muito no próprio umbigo, na própria família, pensamos em como proteger o nosso bairro, o que é natural, compreensível, mas nós só chegaremos ao ponto de protegermos-nos de fato se nós pudermos oferecer segurança para todos. Ou todos estarão seguros, ou ninguém estará efetivamente seguro. Ou haverá o direito à segurança por parte de todos, e nós respeitaremos as leis, a Constituição, nas favelas, nas periferias, na classe média, em qualquer espaço, ou nós viveremos sempre as manipulações da lei, as transgressões, isso degenera no pior que há, né, de corrupção, etc. Posso te dar um exemplo? Eu estou falando demais, eu queria te ouvir, mas eu vou te dar um exemplo. As pessoas dizem, bom, muito bem, direitos humanos ou direitos, isso é tudo muito bonito, mas eu quero que meu filho chegue vivo em casa, eu quero chegar vivo em casa. Uma senhora, uma vez eu me lembro dessa conversa com ela, morava na zona norte da Tijuca, o bairro de classe média, e ela dizia isso. Eu acho até bonitas as suas ideias, mas o que importa mesmo é a vida do meu filho. Eu não vou sacrificar a vida do meu filho em nome de ideias bonitas, românticas, em nome desse tipo de idealismo. Eu disse, a senhora quer ver? Veja o que efetivamente acontece. A experiência real, o que eu vou lhe dizer é real, aconteceu ao longo dos anos no Rio de Janeiro. Quando se dá ao policial na ponta liberdade para matar, independentemente de quaisquer questões, de quaisquer circunstâncias, se ele tem esse aval, se ele tem o passaporte para matar, se não lhe custa nada matar, não vai haver nenhum tipo de custo de punição, nada, ele pode matar ou pode não fazê-lo. Ele pode não matar e vender a sobrevivência. E existe moeda que se inflacione mais, moeda mais valiosa do que a vida.
E foi isso que esteve na base da lógica, da dinâmica de corrupção no Rio de Janeiro. Há muitas variáveis que concorrem para isso, muitos fatores, mas isso foi decisivo. E os policiais mal intencionados, em todo lugar você tem gente boa, má, no sentido, né, de que respeita ou não as regras do jogo, respeita ou não os valores, etc. Então, pessoas que policiais quiseram se beneficiar, corruptos, vendiam a vida e, com isso, acabavam negociando com os suspeitos. Daí se derivaram células que se organizaram em que os policiais acabaram sócios dos criminosos. Eu não estou falando da polícia. Entendi. Genericamente, claro, seria uma agressão, inclusive um desrespeito, né, a maioria, né? Mas células, e não são poucas, né, que foram se organizando e não só negociando a impunidade, negociando a omissão, mas se associando em empreendimentos criminosos. Qual é, digamos, a culminância desse processo de degradação institucional? Que aniquila a segurança pública e aniquila as instituições da segurança pública. As milícias, elas são a manifestação extrema que demonstra o caráter negativo, maléfico da violência policial, dessa disposição complacente das autoridades em relação à violência policial. É um resultado que prova que não está funcionando, né? Prova que não está funcionando e prova a importância da universalidade. Não adianta jogar as feras sobre os mais pobres, soltar os leões sobre os negros, achando que uma guerra contra a pobreza, a guerra racista, resolveria os problemas da classe média. Isso não existe, isso é uma brutalidade e isso, digamos, trai o compromisso fundamental constitucional com a segurança pública. E isso que você fala, dentro desse contexto, o controle externo seria uma coisa importante para evitar que o policial ali na ponta, que na prática pode ter esse direito de matar ou não e vender isso, para resolver esse problema, entendeu? A gente poderia, um controle externo que tivesse, às vezes até por tecnologia, junto com o policial para evitar esse tipo de atitude, por aí? Esse é um dos caminhos, é um caminho importante, mas não é suficiente. O controle externo, supostamente, é atribuição do Ministério Público, que não o cumpre, não o exerce. Então, nós poderíamos e deveríamos cobrar do Ministério Público o efetivo cumprimento do seu dever constitucional do controle externo, das polícias. Segundo, controle externo com ouvidoria, com participação da sociedade, isso é fundamental. Isso é uma marca dos países mais civilizados nessa área, que respeitam, de fato, direitos, etc. Porque as polícias têm muito poder, né, usam armas, estão ali no limite entre a vida e a morte, e, portanto, tem de haver toda a transparência, todo o controle externo, etc. Por outro lado, há o controle que me parece o mais efetivo, o mais importante, que é o orgulho profissional. Nada é mais importante do que você se orgulhar do que faz, se identificar com a sua instituição e com o dever constitucional que você cumpre e, portanto, com a comunidade à qual você atende. Isso gera respeito, carinho, reconhecimento, valorização. E isso não se troca por 10 tostões nem por 1 milhão. Se você é admirado por uma comunidade, você é um policial admirado pela comunidade, você age corretamente, isso tem um valor, isso enaltece a autoestima, você não troca isso por nada, isso é muito melhor do que qualquer controle externo. O controle externo interno, né? É o controle interno que nós todos exercemos. E como é que você investe nesse controle interno? Agindo corretamente, estimulando as ações corretas, as boas práticas, dando exemplos. Aí a gente pode entrar na seara, né, de uma formação unificada, né, mas você está falando da imagem, né, da polícia, e eu vi nessa entrevista que o senhor deu para a Ponte também, uma questão de que normalmente quem fala pelas polícias são os delegados, né, são os chefes da corporação, né, e que isso não representa necessariamente assim, a visão, a fala da grande massa dos policiais, né, e que isso também está ligado muitas vezes a manter um status quo, e a gente aí depois entra para uma seara da mudança que seria mais viável pelo parlamento, e ele tem muitos delegados sendo representados ali, né, muitos pessoas como às vezes líderes religiosos que que estão alinhados nessa discussão com os policiais,
e que já estão muito desalinhados com a opinião pública, com os pesquisadores dessa área. Como é que a gente poderia tentar viabilizar que a opinião pública fosse efetivada, entendeu? Você toca um ponto muito importante, ou alguns pontos muito importantes. Um deles me permite, inclusive, completar a resposta anterior, porque eu deixei de lado um outro problema, que são os maus tratos sofridos pelos policiais no interior de suas instituições. E a necessidade de controle para que eles sejam protegidos, para os seus direitos sejam preservados. Importante. Isso é muito importante. A situação no Rio de Janeiro é trágica. O Ministério Público fez um belo trabalho de levantamento de condições subhumanas às quais muitos policiais militares estavam submetidos. Então nós temos que olhar os dois lados e com muito compromisso, com muito respeito, né? Valorizando o trabalhador cidadão policial. Mas como você disse, a massa policial pensa de uma certa forma, ou das diversas formas, plurais, né, naturalmente, que ocorre com frequência numa multidão. Mas há uma inclinação. Numa pesquisa que eu realizei com Silvia Ramos e Marcos Rolim, com apoio do Ministério da Justiça em 2009, aqui teve 64 mil entrevistados. 64.120 entrevistados. Depois essa pesquisa foi replicada em São Paulo, sob a direção de Renato Lima, e chegou a conclusões muito parecidas. 70% dos profissionais de segurança pública brasileiros, policiais, agentes penitenciários, guardas municipais, policiais de todas as instituições, 70% querem a mudança. Eles não são conservadores como nós supomos. E, como você disse, curiosamente, quem fala, não é curiosamente, se compreende, quem fala pelas instituições são os delegados ou os superiores da Polícia Militar. O comandante-geral, por exemplo, que é o grande porta-voz da instituição, mas o comandante-geral serve ao governo, ele é indicado pelo governador. Ele não pode representar a massa policial. Os policiais militares são proibidos de se organizar, eles não têm sindicatos, as suas vozes não são ouvidas. Então nós ficamos com a impressão de que os policiais militares pensam o que o comandante-geral diz. Ele diz, infelizmente, de uma maneira geral, porque ele está pressionado pelos fatos, ele tende a dizer o que o governador espera que diga. Então nós não estamos ouvindo a voz da massa policial. E na Polícia Civil acontece de uma maneira muito diferente, porque eles podem se organizar, mas há problemas também que derivam de toda uma história que é mais longa e nos levaria muito longe. Mas chegando ao ponto fundamental, é preciso que eles sejam ouvidos, eles são protagonistas fundamentais, eles, os policiais estão na ponta, os de baixo, na Polícia Civil, na Polícia Militar. E é preciso que a população também seja ouvida. Você falou da opinião pública. No Congresso Nacional há alguns lobbies que impedem mudanças, há filtros seletivos que impedem que o debate floresça. Há esse tamponamento, essa censura à participação da grande massa policial. Como ultrapassar tudo isso? É muito difícil, mas são respostas diversas, né, que vão se combinando. Mas um ponto é fundamental, nós temos que organizar o debate para que nós alcancemos o nível de interlocução, de propriedade argumentativa, de riqueza interlocucionária, de riqueza democrática que a saúde alcançou, ou outras áreas alcançaram. E para isso é preciso organizar. Por isso que o debate que nós organizamos, que nós montamos lá na plataforma mudamos.org, com o ITS, com companheiros e companheiras nossas de trabalho, discutiu ou colocou em debate a PEC 51, que eu ajudei a formular, foi apresentada pelo senador Lindbergh Farias em 2013. E propõe um conjunto de mudanças, um conjunto articulado de mudanças. Isso nós não tiramos da cartola do bolso, né? Isso foi fruto de mais de uma década de negociação, de entendimento, de troca. E é, portanto, uma proposta ousada, suficiente para produzir mudanças efetivas, ao mesmo tempo é um conjunto de ideias cautelosas, prudentes, capazes de suscitar menos resistência. É assim que a gente caminha. Então, é uma base para a construção, para o início, a construção de um consenso mínimo. Podem não concordar com aquelas propostas, mas se nós discutirmos esse conjunto de propostas, o debate começa a se organizar. Ou seja, por que essa PEC e não outra? Por que não outras? Outras são bem-vindas. Por enquanto, essa foi a mais articulada, a mais sistemática. Nós falamos de desmilitarização, de
integralização de ciclo completo em todas as polícias, carreira única nas polícias, evitando que cada polícia seja duas, a dos delegados e a dos não delegados, a dos oficiais e a das praças, fazendo que cada um possa, em função dos seus méritos, evoluir com concursos, o que seja, mas qualquer um pode alcançar os postos superiores pelo mérito, pelo desempenho, pela trajetória. Essa é a grande bandeira da grande maioria policial, que encontra, entretanto, infelizmente, uma grande resistência dos delegados, não de todos, mas da grande maioria. E não encontra tanta resistência de modo algum entre os oficiais da PM. Então, essa proposta, que é crucial para a massa policial, pode eventualmente avançar. E há muitas outras propostas sobre educação, controle, formação, né, controle externo, sobre a Organização Nacional da Segurança Pública, sobre o papel dos municípios. E aí nós chegamos nesse ponto fundamental. O município não pode ser abandonado como é na Constituição que nós temos, porque a Constituição não atribui ao prefeito nenhuma responsabilidade, tudo está nos ombros do Estado. Remendar com o guarda. Fica tentando remendar, mas mesmo hoje, eu te diria, Gregório, e aí passando para um outro tema, a prefeitura, qualquer prefeitura, pode assumir responsabilidade na área de segurança pública. Há muito a fazer, e muito a fazer na área preventiva. Aí alguém que não tem muita experiência na área vai dizer assim, peraí, segurança pública é uma questão emergencial. Prevenção produz resultados daqui a muitos anos. Então, por mais bonito que seja, interessante, razoável, nós precisamos de respostas emergenciais diretas. Eu te diria o seguinte, há dois erros aí. Primeiro, porque a prevenção, dependendo da política pública preventiva adotada, pode produzir resultados, eu tenho experiência direta nisso, curtíssimo prazo, 3 meses, 4 meses. Segundo lugar, se a gente está na CTI, a gente vai lidar com o paciente com o que tiver. Às vezes o paciente sofre uma espécie de uma cirurgia selvagem num corredor para salvá-lo, o médico faz isso, etc. Né? Mas nós não podemos viver sempre na CTI com reações imediatistas, porque nós nunca sairemos desse ciclo. Para que nós não estejamos no CTI, não cheguemos a esse estágio, nós temos de nos preparar e evitar que os problemas se agravem. Então, nós precisamos começar a olhar a médio prazo e com políticas preventivas, essas capazes de produzir resultados em curto prazo e outras a médio e longo prazo, que são fundamentais. E essas políticas, elas variam muito, têm que ser aplicadas em cada território de uma maneira específica, respeitando a particularidade de cada território e a complexidade, a multidimensionalidade de cada tipo de problema enfrentado por cada território. Então, não há uma resposta única, é preciso criatividade, mas nós sabemos que são políticas intersetoriais e que têm que nos levar a identificar por que é que os jovens, por exemplo, estão sendo recrutados, digamos, pelo tráfico. Por que é que estão sendo recrutados? Há um empreendedor do tráfico que consegue recrutar, oferecendo alguma vantagem, algum benefício. Se nós entendermos por que esse benefício acaba sendo aceito, nós seremos capazes de disputar esse menino, esse jovem, oferecendo... Esse é o X da questão. Nós é que vamos recrutar, vamos disputar. Não adianta abrir fogo, destruir, matar. Nascem outros, o processo se renova. Isso só gera mais afastamento entre comunidade e polícia, mais dor, sofrimento, mortes inúteis. Mas se você disputar esses jovens, oferecendo o que o outro lado oferece, com um sinal invertido, uma linha positiva. O que eles querem do outro lado? Reconhecimento, valorização, pertencimento, experiência do pertencimento e alguns recursos para se integrarem ao mercado de trabalho, etc. etc. Recursos, né? É difícil, vamos dizer assim, combater o nível de recurso financeiro que os traficantes oferecem, né? Às vezes, para aliciar, não é, Gregório. Né? Não que seja só recurso financeiro, mas talvez, na visão da maioria atual, isso pese mais um pouco. Mas não é verdade, isso pode acontecer excepcionalmente, mas não é a regra. A maioria dos que estão envolvidos no tráfico, muitas vezes, sequer sai da favela para ir fruir, para ir usufruir o que tem. Guarda o dinheiro debaixo de colchão ou dá para familiares uma casa, etc., mas não tem condição de circular na cidade, de se divertir. Vive na favela, em que estado, como se estivesse já aprisionado. Muitos já numa idade, quando chegam além dos 25 anos, o que não é tão comum, porque eles morrem antes, eles começam a se perguntar, mas o que é que eu estou fazendo? Eu consegui até algum dinheiro, mas vou fazer o que com isso? Mas isso os chefes. Os de baixo
ganham muito pouco no dia a dia, são aviãozinhos, são esses que são presos primeiro, sabe? Então, se fosse uma questão de dinheiro, nós temos a 7ª economia do mundo, nós teríamos já ganhado essa parada, né? Então, se fosse isso apenas, mesmo assim, nós podemos pagar para ver e ganhar essa disputa, porque é o futuro desses jovens, é o futuro do país que está em jogo. Mas nem é assim. Se você oferece para esse jovem reconhecimento, valorização e determinadas oportunidades que não sejam só do trabalho subalterno, sejam experiências emancipadoras de autorrealização efetiva, que lhes permita uma experiência de pertencimento e de valorização, e a área da cultura então é fundamental para isso, eles e elas realmente aderem a uma outra dinâmica e escapam desse recrutamento nefasto. Perfeito, excelente. Você estava falando da descentralização, né, para a gente ter uma gestão local que leve em conta uma realidade local, mas a que ponto isso poderia dar algum poder a gestores locais e com isso talvez uma possibilidade de se corromper com milícias locais também? E, emendando já a pergunta, por que em 2003 não foi aprovado pelo governo federal, quando o senhor estava lá, esse processo de descentralização? Bom, eu começo por essa resposta que é mais objetiva, né? Me competia como secretário nacional aplicar o nosso plano de segurança, Plano Nacional de Segurança, que eu ajudei a elaborar ao longo de 2 anos. Então, em 2003, janeiro, primeiro mandato Lula, eu assumi a Secretaria Nacional de Segurança Pública com essa missão. A missão, princípio, havia várias tarefas, mas a princípio era convencer os 27 governadores a endossar nosso plano de mudança institucional, passando a limpo essa institucionalidade que nós herdamos da ditadura criticamente. E sem mudar a institucionalidade, quer dizer, o papel do governo federal, do município, o modelo policial, a responsabilidade sobre formação e sobre a própria estruturação organizacional. Se nós não mudarmos o conjunto, nós não vamos dar o salto para levar o Brasil para o século XXI nessa área. Não basta a homeopatia aí. E isso exige mudança da Constituição, do artigo 144 e maioria, mais do que maioria qualificada no Congresso Nacional. Para chegar lá, nós fomos pelos governadores. Primeiro ano de governo, Lula muito forte, os governadores também fortes. Então, se viessem juntos Lula, presidente da República recém-eleito, e os governadores 27 recém-eleitos, isso provavelmente levaria a um sucesso no Congresso Nacional, com algumas variações. Então, levei essa proposta de mudança que envolvia a descentralização de que você falava, e os 27 governadores, até final de maio, endossaram a carta. Então, foi um grande sucesso, eu fiquei muito feliz, era um momento histórico. Restava ao presidente Lula convocar, então, os governadores, como se previa no plano, ao Palácio para celebrarem juntos o Pacto pela Paz. Era o título que nós dávamos a isso. E na celebração do pacto, esse documento seria entregue ao Congresso Nacional, à presidência do Senado, da Câmara, para que os deputados se celebrassem, senadores, sobre a proposta, emendassem, etc., mas promovessem mudanças indispensáveis. Isso viria com muita força. E, em junho, por aí, de 2003, Lula convoca a reunião, a gente celebra, mas ele adia. Marca uma outra vez e adia. E a terceira vez, adia sine die, adia indefinidamente, e nós muito angustiados. Pouco depois, eu caí da minha função e tudo foi esquecido, tudo foi engavetado. Depois eu descobri por quê. Não era difícil, inclusive, encontrar a razão. O núcleo duro político que cercava o presidente chegou à conclusão com ele próprio que se houvesse investimento em segurança pública, no sentido político, se isso fosse valorizado de fato com a anuência do presidente como líder, um protagonismo do presidente da República, o presidente seria envolvido na segurança pública. Mesmo ele dizendo, olha, daqui a muitos anos nós vamos ter um processo que vai alterar as condições, porque, é claro, os resultados viriam a longo prazo nesse caso, né? A Dona Maria, no dia seguinte, lá em Icaraí, cobraria do presidente. Você imagina, no Jornal Nacional, ele dizendo que a segurança vai mudar, no dia seguinte, Dona Maria assaltada ia dizer para o repórter, presidente, o senhor disse que ia ficar tudo muito bonito, muito bom, eu fui assaltado. E, por mais, repito, que essas medidas fossem apresentadas como um conjunto de transformações que se fariam ao longo de muitos anos. Com medo do desgaste político, o presidente recuou. Ele não fez nada diferente do que Dilma faria,
do que Fernando Henrique fizera, do que os outros fizeram. Nosso plano tinha 180 páginas, nós escrevemos: nós somos diferentes dos outros, porque nós não vamos sacrificar o que é melhor para o país em nome dos interesses pessoais ou das carreiras políticas que possam vir a sofrer desgastes em função da assunção dessas responsabilidades. Então nós vimos que íamos ser diferentes e não fomos. Entendi. Olha, Luiz, para finalizar, eu queria... Sim, havia uma outra pergunta junto. É a questão de como pode ser um... descentralizado e ao mesmo tempo não ser capturado pela lógica local. Exatamente, pela uma possível milícia local com a gestão local, né? Então, existe uma corrupção desses gestores locais. Porque você não precisa, quando é segurança pública, você não precisa necessariamente contar com um gestor local. Você pode até fazer distribuição em rotação. Você precisa ter uma sensibilidade local, estar em diálogo com o território. Saber grande flexibilidade, aplicar a intervenção intersetorial governamental, adaptando às circunstâncias locais e com muito diálogo, mas não necessariamente isso sendo aplicado por gestores locais necessariamente. Eles podem ser envolvidos de outra maneira. Agora eu vou te perguntar o seguinte, como que, né, assim, dessa lógica de poder, né, a gente sabe que existe uma força política das milícias, dos traficantes, desse poder paralelo, e que isso tem impacto nas eleições, né? E então, a que ponto existe um interesse sério dos políticos, ou na maioria deles, ou não, de transformar essa realidade? Gregório, eu espero que você seja eleito. Vou torcer muito, vou fazer tudo o que eu puder para que você seja eleito. Obrigado. Porque essa é a resposta. A realidade é essa que você descreveu, o risco de que as milícias e esses interesses subalternos capturem a política. Então nós precisamos de você e de gente como você. Essa é a única resposta possível e isso está na mão do eleitor. Te agradeço. Obrigado. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço.